bem-vindos à nossa aula de... Inclusive, deixa eu até abrir o slide aqui de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Temos aqui 18 pessoas, 19 pessoas agora. É um público ótimo, né? Para a turma de vocês, o pessoal estava participando bem pouquinho dessas aulas ao vivo, mas parece que agora pegaram o embalo, né? Pegaram o ritmo. Pois muito bem aí. Só um instante, tá, gente? Estou só abrindo aqui o slide de hoje, tá? Rapidinho. Pessoal, eu vi que tinha algumas pessoas perguntando se a gente não faria nenhuma atividade essa semana, viu? E a gente vai fazer sim, tá bom? Assim que a gente concluir essas aulas, eu não sei se a gente consegue concluir hoje, mas se a gente concluir hoje, amanhã a gente já faz uma atividade. Se não concluirmos, né, a gente faz na quarta, certo? Assim que a gente concluir. Eu vi alguém comentando, não sei se foi no grupo, eu vi alguém perguntando em algum lugar. Eu tava lembrando de avisar hoje aqui pra vocês. Certo? Pessoal, como é que tá o áudio aí? Tá ok? Tá direitinho pra vocês aí? A imagem também tá aparecendo direitinho? Pronto. Belezinha. A Yasmin comentou que tá bom. Certo. Vamos ver aqui onde foi que a gente parou na última aula. Só um instante, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente ia começar a falar sobre antigos impérios, se eu não me engano, né? A gente já começou e ia começar a falar? Ou vocês nem lembram? A Maressa disse que não lembra. Agora eu tô na dúvida. O Mano Mito também disse que não lembra. A gente ia começar a falar sobre. Eu acho que a gente ia começar aqui realmente o. Porque na sexta, né, a gente teve uma aula, então eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente pelo menos deve ter começado um pouquinho esse assunto aqui, né, não? Eu esqueci de anotar, eu sempre anoto aqui, mas dessa vez eu esqueci. Deixa eu ver se alguém comenta no chat aqui alguma coisa. Deixa eu ver. O Alexander disse que a gente ia começar nessa parte, né, Alexander? Essa parte dos antigos impérios, né? Então acho que é a partir desse ponto mesmo. Então vamos começar a partir desse ponto aqui. Se eu não me engano, é realmente daqui mesmo. Sim, senhor. O Alex disse que é daqui. Então, se o grande Alexander III está dizendo, né? Quem somos nós para duvidar? Para quem não sabe, né? Por que eu chamo o Alexander assim? Assista a aula de número. Aliás, a aula do dia. Esqueci o dia, mas é a penúltima aula que tem lá sobre o sétimo ano, tá bom? Que você vai. Tá lá no YouTube, você vai entender por que a gente da nossa turma chama o Alexander assim. Deixa eu abrir aqui para quem vai assistir a gravação, já está gravando aqui, ok. Pronto, pessoal, então hoje, né, nós falaremos sobre antigos impérios. Eu acredito que a gente deu início aqui, né, falou um pouquinho e chegamos até o povo maia, né? Posso estar enganado, mas eu acho que foi isso. É porque eu também esqueci de fazer a anotação aqui. Aí eu estou um pouquinho perdido hoje. Mas tudo bem, de todo modo a gente tem que ver isso aqui. Então, se a gente tiver visto alguma coisinha aqui, a gente vê como revisão, né? E a partir daí a gente continua com o assunto de hoje, certo? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário aqui. Eu sempre estou de olho aqui no chat, mas às vezes passa muito rápido aqui pela minha tela e eu não consigo ver. Aí eu gosto de ficar abrindo aqui para ver se tem alguém falando alguma coisa. Tem não. Pronto. Então qualquer coisa, gente, vocês se sentirem em alguma dúvida, alguma coisa, vocês sintam-se à vontade para perguntar, né? Se eu não me engano, né, a gente foi na aula passada até o estreito aqui de Bering. Se eu não me engano, posso estar enganado. Então eu vou dar só uma pincelada aqui nessa primeira parte, só para caso eu não tenha falado, a gente já ficar sabendo. Mas se eu não me engano, a gente passou por isso e falou até o estreito de Bering. A gente falou, né, primeiramente sobre o povoamento da América como um todo, América Central, América do Sul, que é onde está localizado aqui o Brasil. Então a gente deu uma ideia geral, né, de como se deu como é que a gente acredita que isso aconteceu, né? Há mais ou menos quantos anos a gente acredita que se deu esse povoamento, né? Falei para vocês, né, que existiam algumas teorias, que uma dizia que faz mais ou menos 20 mil anos que o ser humano veio aqui para a América, outras dizem que faz mais de 100 mil anos, outras dizem que faz 50 mil anos, outras dizem que faz 20 mil anos, outra teoria que diz que faz mais ou menos 11 mil anos, que foi quando teve alguns achados arqueológicos lá nos Estados Unidos, que chama-se, né, achados de Clovis. Depois, se você quiser dar uma pesquisadinha lá, você pode ver.
Outros já dizem, né, que foi, né, aproximadamente há 10 mil anos, que tem um fóssil, né, que prova que foi isso. Esse fóssil se chama Zuzu e está aqui no estado do Piauí, mais precisamente lá em São Raimundo Nonato. Então, até lá no museu, esqueci o nome do museu de São Raimundo Nonato, não sei se é Museu do Homem Moderno, alguma coisinha assim, um nome assim. Tem lá esse fóssil, né, esse crânio lá de Zuzu. Então, existem, né, várias e várias teorias. E a que é mais aceita, eu lembro do fóssil de Zuzu no sexto ano, vocês assistiram, né? Ouviram, né, em algum lugar, né? Então, a gente tem a datação, né, mais importante ou mais aceita como o início do povoamento da América há cerca de 20 mil anos. Viu? Então, se cair alguma questão em alguma atividade ou alguma prova e cair 20 mil, não tenha dúvida em marcar que está correto, viu? Passamos também falando sobre os primeiros povos da América, né, que foram aqueles que estiveram aqui antes dos europeus. Os europeus, para quem não sabe, né, chegaram primeiramente aqui com Cristóvão Colombo. Quando eu falo aqui, gente, eu não estou falando do Brasil, tá? Eu estou falando da América como um todo. Então, engloba a América Central, América do Sul, toda a América como um todo, tá bom? Desde os Estados Unidos até aqui o Brasil. Então, imagina-se, né, supõe-se que o Cristóvão Colombo chegou, né, aqui na América em 1492. Então, a gente estuda um pouco desse pessoal que viveu aqui antes da chegada dos portugueses e dos europeus de maneira geral, né? E essas civilizações, gente, sofreram muito com a chegada desses colonos, né? Muitas civilizações, né, a gente vai ver daqui a pouco, foram até extintas da sociedade pelo fato dessa conquista, né? Então, a gente tem alguns povos que sofreram muito com isso, a grande maioria deles, né, de maneira geral. E outros que também conseguiram assimilar um pouquinho a cultura dos portugueses, mas são as raras exceções. Dentro desses povos, gente, a gente tem muitos, como a gente pode citar os incas, os astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis, apaches, cheios, navajos e inuites. E temos outros, né? Mas como os outros eram sociedades bem pequenininhas, a gente classifica de maneira geral, sendo esses os mais, né, importantes desse período. Falamos, né, também sobre o Estreito de Bering, né? Então eu falei para você. Oi, tu estava copiando aqui alguma coisa? Pois pronto. Enquanto tu vai copiando aí, eu vou explicar no próximo slide já. Falamos também, né, sobre o Estreito de Bering, que trata, né, tem uma ilustração de como o ser humano chegou, né, em tantas partes do mundo, né? Então, por que que hoje em dia existe tantas civilizações em todo lugar, né? Vamos dizer dessa maneira. Desde os primórdios da nossa sociedade, né, há cerca de 100 mil anos atrás, os seres humanos começaram, né, a andar pelo globo. Então, existia uma tendência do ser humano em ser nômade, né? Professor, o que é ser nômade? É você aproveitar tudo que aquela região tem para lhe oferecer e depois sair dali e procurar outro lugar, né? Então o pessoal começou a andar e tudo mais. Alguns não poderiam andar, né? Não conseguiam andar e ficavam ali, já formavam pequenas vilas, que essas foram evoluindo até chegar no que a gente conhece hoje como cidade, né? Posso passar para o próximo? Quem estava copiando? Eu acho que posso, né? Que ela não respondeu. Vou passar. Nossa. Ah, tu tava falando com o microfone desligado, né? Acontece. Então, aqui, tudo bem. Olha, aqui a gente tem, né, uma imagem ilustrando esse estreito, né, de Bering. Então, todos os continentes, né, são, né, ou pelo menos eram interligados, né? Hoje em dia, por conta do movimento das placas tectônicas, né, os continentes estão se afastando, né? Mas naquele período todos eram juntos. Então a gente tem um, um, uma possibilidade, né, dessa movimentação. Então a gente vê ali o ser humano saindo da África, indo para a Europa, passando pela Ásia, pela Sibéria, Alasca, América do Norte e América do Sul. Posteriormente também pela Oceania. Então a gente imagina que isso ocorreu aí há mais de 100 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos. Como eu falei para vocês, existem diversas teorias, certo?
Inclusive, gente, depois se você estiver muito preocupado com essas informações dos slides, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Quando a gente concluir, eu vou postar lá, acho, na plataforma para vocês pegarem essas informações, tá bom? Porque no livro de vocês tem, tá? Só que ele é um pouquinho resumido. Aí os slides já coloquei com mais informação para que vocês utilizem depois, né, posteriormente para estudar de alguma maneira, alguma coisa assim, tá bom? Então, para quem está copiando, se quiser copiar alguma coisinha aí, tudo bem. Mas se não quiser pegar depois de maneira completa, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Do jeito que está aqui. Pois é, se vocês quiserem copiar alguma coisinha, tudo bem, não tem problema, tá? Só que depois eu também vou disponibilizar para vocês, certo? Então, característica dos povos da América. Os povos da América, né, eram nômades, como eu acabei de falar para vocês, mas também eram caçadores e coletores. Segundo alguns estudos arqueológicos, suas características físicas têm traços semelhantes ao dos povos da África, né? Também da Austrália e dos povos mongóis. Essa teoria é apoiada por pesquisadores genéticos, né, que apontam um paralelo entre o DNA dos índios americanos com os povos citados aí anteriormente. Então, esses povos caçavam como os mastodontes, preguiça gigante, tigre dente de sabre, entre outros, como também um tatu gigante, né? Então a gente tem em muitos filmes, né, que tratam essa questão do ser humano como caçador, lá no período da pré-história, em que a gente vê aqueles mamutes, né, aqueles mastodontes. Tem alguns filmes até. Meu celular está em 15%. Esse celular da Lilian sempre está descarregado. É bem um iPhone, né, Lilian? Olha, alguém já parou de. O que o Tarcílio está fazendo? O Tarcílio entrou aqui, compartilhou uma tela e tirou o slide e saiu de novo. Cuidado aí, Tarcílio, que tu coisou aqui na tela. Deixa eu entrar aqui de novo, que eu acho que o slide sumiu para você aí, né? Sumiu, né? Porque o Tarcílio apresentou uma tela aqui. Quando alguém apresenta uma tela, aí some o slide. Tem que colocar de novo. Só um instante, tá? Vou só colocar de volta aqui. Com certeza não foi por intenção, né, Tarcílio? Só um instante, tá, gente? Se você apresentar, se você botar apresentar a tela, vai aparecer para todo mundo tua tela. Aí o pessoal vai ver o que é que você tá mexendo aí no seu celular. Deixa eu ver aqui. Oi, se eu tenho medo de fantasma? Eu acho que não, até então nunca vi nenhum, então não sei nem se eu tenho medo. Um dia se eu ouvir, eu vou chegar à conclusão se eu tenho medo ou não. Por que tu tem medo, é? Ou é porque apareceu um aqui atrás de mim? Ah, agora eu entendi. Eu pensei que tinha aparecido um aqui. Ah, eu já vi isso aí no Instagram, viu? Eu já vi isso aí no Instagram. Um monte de gente se vestindo de coisa. Inclusive, tirei um print aí pra nós botar lá no grupo, viu? Vou até tirar um. Já tirei um print aqui, viu? De vocês de fantasma aí. Já tirei um print aqui, viu? Eu acho que a tela começou a aparecer pra você aí, gente. Ou não? Não tá aparecendo pra mim aqui. Deixa eu. Não apareceu, né? Deixa eu ver. O que que eu vou fazer aqui? Ó, acho que agora vai aparecer. Apareceu agora. Vai já chegar pra você, Rei. Já chegou aqui pra mim. Apareceu pra você, Rei, né, gente? Apareceu, né? E a foto do perfil dela é o Bolsonaro vestido de Arlequina. Eita, que vocês têm coisa, meu. Quando é esses animes, é sempre esse meme aí, né? Apareceu pra você aí o slide, né, gente? Apareceu aqui pra mim de volta. Mas o pessoal gosta bastante. O pessoal gosta bastante.
Aí só para saber quem é. Pessoal, pois olha, continuando aqui o assunto, né? Tivemos aí problemas técnicos, mas já foi resolvido aqui, viu? Falamos também, né, que esse pessoal tinha muito a questão do extrativismo, né? Contudo, né, não era a única maneira de subsistência desses povos, né? Há 7.000 anos, as nações americanas já dominavam a agricultura e plantavam abóbora, batata, milho, feijão, mandioca. Desta forma, né, domesticaram pequenos animais para poder ajudar nesses serviços deles aí, ou até para consumo próprio. O continente americano estava inteiramente povoado na época que Cristóvão Colombo chegou. Além de coletores, divididos em vários povos e espalhados por todo o continente, haviam civilizações organizadas em imponentes impérios, que a gente vai já ver, principalmente o Império Maia, Azteca e Inca, certo? Essas civilizações não eram melhores nem piores que os europeus, em muitos aspectos, mas tinham ritos de sacrifícios extremamente chocantes para os europeus, né? Deste modo, haviam costumes na Europa que pareciam estranhos aos nativos. O problema foi a grande força desproporcional usada pelos europeus para invadir a América, fazendo esses povos desaparecer por inteiros. Então a gente tem essa questão, não sei se vocês já viram em alguma série, algum filme, alguma coisa, essa questão do sacrifício, né? Então, até de seres humanos. Então, por exemplo, no final de cada colheita, as pessoas iam lá e sacrificavam alguém, né? Quem já assistiu, por exemplo, Vikings, né, aquela série, tem muito isso, né? O pessoal era oferecido como sacrifício. E para as pessoas era até uma honra, né, ser sacrificado, apesar do sofrimento que a família passava posteriormente, né? Mas para eles era uma honra ter o prazer, né, de ser sacrificado, vamos dizer dessa maneira. Porém, os europeus, né, não acharam isso nada interessante e fizeram uma coisa que também não foi nada interessante, né, que foi dizimar muitos desses povos. Acabaram com as sociedades como um todo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Acho que eu vi uma mensagem aqui. Eu vi gente fazendo isso no TikTok. Ah, o negócio do fantasma, né? Pois é, vocês se combinaram hoje. Tinha até mais gente na aula para poder fazer isso aí, né? Ah, não deu certo, né? O plano. Daqui a pouco vocês fazem de novo. Eu vou fazer só para tirar um print. Então a gente tem, né, outros conceitos também que falam da América Central. Na região, né, que compreende a América Central, principalmente do México e Costa Rica, vivia um conjunto de sociedades, né, estratificadas com um complexo sistema ali de exploração agrário e que compartilhavam das mesmas crenças, tecnologia, arte, arquitetura e muitas outras coisas. As estimativas arqueológicas apontam que o desenvolvimento dessas sociedades complexas tinha começado em mais ou menos 1800 a.C. até 300 a.C. Sua tecnologia, né, permitiu a construção de grandes templos, os quais a gente já vai daqui a pouco ver algumas imagens, de pequenas áreas da astronomia, medicina, escritas, artes plásticas, engenharia, arquitetura e também da matemática, certo? As cidades eram importantes centros de comércio na região que hoje ocupam ali o México. Essas civilizações foram praticamente extintas pelos colonizadores e o que sobrou foram evidências históricas da sua organização e também dos seus modos de vida. Aqui a gente tem uma das primeiras, ou a mais, né, importante dessas sociedades, que é a sociedade asteca. Então a gente vê uma imponência muito grande de poder, né, através disso representada como uma pirâmide aí, que você pode até lembra bastante, né, a pirâmide ali dos egípcios, e que você tem a dimensão de tamanho pela foto, né, que te mostra aí o tamanho das pessoas que ficam ali naquele entorno, como elas ficam pequenininhas. Então, isso era a representação do poder, né, daquela época. Os astecas, né, viviam numa região que correspondia hoje ao México e tinha uma organização rígida, né? O Império Azteca todo era formado por cerca de 500 cidades, né, que tinham ali um certo equilíbrio, porém que não viviam tão pacificamente, né? Então rolava ali muitas guerras, muitos confrontos. Professor, vou dar uma saída e já volto. Tudo bem.
Então a gente tem essa questão da não existir uma paz, né, completa ali. Quando os europeus chegaram naquele lugar, às vezes a gente tem uma visão errada, né, que o europeu chegou e acabou com tudo, que era tudo tranquilo e o europeu foi lá e destruiu. Mas apesar disso, né, não era tão assim como a gente imagina, né? Esse pessoal vivia em conflito constante, né, uma cidade com outra. É igual o negro, né, quando foi escravizado, as tribos negras, né, viviam em constante guerra, né? Não era nada pacífico, não era nada tranquilo quando o europeu chegou. Obviamente, né, isso não justifica os atos que foram tomados pelos europeus de maneira geral. Porém, né, fala-se, né, para a gente entender que não era tudo tranquilo quando eles chegaram por ali. Então, esse povo que era guerreiro, né, conseguiu seu auge lá no século XVI até o século XVII. Principalmente, né, quando eles começaram a cuidar mais da sua agricultura. E com isso eles conseguiram expandir muito mais ali o seu território. Temos também, né, gente, os maias. Você com certeza já viu alguma coisa relacionada aos maias, né? Que tem uma sociedade bem parecida com os astecas, né? Eles que eram grandes escultores, né? Você pode ver até nessa imagem aí tem uma escultura bem no cantinho esquerdo aí, ó, antes da pirâmide, né? Em que você tem essa relação de cultura maia, né? Infelizmente, né, a cultura que foi quase apagada, né? Só não foi apagada pelo fato de ter deixado vestígios históricos, mas não ficou ninguém para contar realmente a história. Leonardo, vou sair, depois eu assisto no YouTube. Tudo bem, Lilian. A Lilian que está sempre com o celular descarregado. Partindo desse ponto, né? Os maias, né, viviam na região que corresponde hoje a Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador, Península de Uquém, formavam, né, um conglomerado de cidades e estados que estavam em constantes guerras entre si. Quando os colonizadores chegaram, haviam pelo menos 6 milhões de maias na região. Eram hábeis escultores que fizeram verdadeiras obras de arte em materiais duros como jade, né, aquelas pedras de jade. Avançaram os cálculos matemáticos e possuíam um calendário, né, de 365 dias, né, que é o calendário bem parecido com o que a gente usa hoje, né? Então essa ideia vem lá do período maia, aliás, do povo maia, né? Igualmente, né, levantaram grandes pirâmides, muitas das quais podem ser vistas até hoje. Era um povo politeísta, né? Para quem não sabe, politeísta é que tem crença em vários deuses, que oferecia sacrifícios humanos, né, aos deuses e também sacrifícios de animais. Assim como a religiosidade medieval estimulava a prática de jejum. Oi? Politeísta é o povo que tem crença em vários deuses, né? Hoje em dia, né, a sociedade, em sua grande maioria, é monoteísta, né? Porque só tem uma crença assim, em um Deus, né? Um Deus todo-poderoso que criou tudo. Já naquele momento, não, né? O pessoal tinha uma crença politeísta, né? Poli vem de muitos, né? E teísta vem de crença, muitas crenças. Entendeu? Pronto. Os maias também incluíam, né, o alto sacrifício e ofereciam seu próprio sangue aos deuses, né? Hoje, né, a gente olhando para essa realidade maia, a gente pensa, caramba, que povo doido, né? Matavam ali os seus conhecidos, ofereciam de oferendas, se autoflagelavam, né, que se autoferiam, né? Se auto-sacrificavam, né, ofereciam seu sangue ali aos deuses. Porém, né, é uma cultura totalmente diferente e que a gente olhando de fora é impossível, né, e até errado a gente julgar o que é que está certo, o que é que está errado, porque a gente não viveu naquele período. Então, talvez, né, do jeito que a gente vive hoje, daqui a 1000 anos, as pessoas vão olhar para o passado e dizer: meu Deus, como é que esse povo vivia dessa maneira, fazendo essas coisas, fazendo isso, acreditando nisso, acreditando naquilo. Mas, para nós hoje, é totalmente comum. Então, não cometa esse erro de julgar o que aconteceu no passado, porque você não estava lá, certo? Partindo disso, Partindo disso, né, a gente fala um pouco também sobre América do Sul, que era o nosso continente, obviamente, né, que estava povoado por vários e vários povos. Então a gente tinha aqui os tupis, os tamoios, aimores, tupiniquins, guaranis, entre muitos e muitos outros, né? Ficavam mais, não muito aqui na região do Brasil, né, mas na América do Sul,
voltada ali na região ali do Chile, Argentina, lá onde fica a Cordilheira dos Andes, né? Se você não sabe o que é a Cordilheira dos Andes, depois dê uma pesquisadinha lá para você entender um pouco mais sobre isso, né? Porém, né, com a chegada ali dos portugueses, esse povo também acabou sucumbindo, né? Partindo disso, né, a gente tem o povo Inca, que era o povo que se considerava ali como filhos do sol. Então a gente vê que eles já estão numa região bem montanhosa, né, que a gente conhece hoje como a Cordilheira ali dos Andes. E a gente tem ali ó, as estruturas de uma sociedade, né? A gente tem a história deles ali escrita através da sua arquitetura que ficou preservada até hoje, tá? Esse lugar é bem conhecido aí. Inclusive muitos artistas vão até lá, tiram uma foto bem realmente nesse localzinho aí onde tem essa foto aí. Acho que já vi foto aí do Whindersson, já vi foto aí do Caio Castro. Muita gente famosa aí anda, já conheceu esse lugar, já tirou fotos aí nessa civilização, né, nos traços, né, da civilização Inca. A gente tem, né, a relação que o povo Inca, né, habitava ali no Equador ou no sul da Colômbia, o Peru e também na Bolívia. Ao menos, né, se falavam ali naquelas regiões 700, olha só, 700 idiomas falados em todo o Império Inca, como os demais constituídos também pelos espanhóis, destruído, né, também pelos espanhóis. Embora não dominasse a escrita, esse povo, né, criou um sistema de contagem que a gente conhece como quipo e o aplicavam para cobranças de impostos. Olha só, não sabia ler, mas sabia cobrar impostos. Além de terem desenvolvido um método de cálculo que utilizava um instrumento semelhante ao ábaco. Consideravam-se filhos do sol, eram politeístas e tinham o chefe Inca como a representação de um deus. E com isso a gente finaliza esse restinho de assunto que a gente tinha sobre os primeiros, né, povos ali da América. Inclusive foi bem rápido, tá? Falei muito rápido aqui porque eu queria logo concluir. Então, se você tiver ficado com alguma dúvida, esse é seu momento de tirar. Pode ficar à vontade para perguntar que eu lhe responderei. Vamos lá? Ou sem dúvidas? Vocês nunca têm dúvida, né? Ô, rapaz. Pois a gente tem. Deixa eu ver aqui o. Olha só isso. Eu vou até encerrar a gravação, já que a gente já concluiu o assunto. Deixa eu encerrar aqui.